O assunto dessa semana é um assunto muito especial, né, que vai servir como alerta para muitos pais ou jovens que estão assistindo a gente. A gente vai falar sobre suicídio. A gente sabe que o mês passado ele foi colocado no mundo todo como mês amarelo de prevenção, né, ao suicídio. Só que é lógico que esses meses, por exemplo, agora a gente está falando super do câncer de mama, que é o Outubro Rosa, mas eu continuei querendo abordar esse assunto, até porque no mês amarelo ele estava super ocupado. A gente entende que a gente tem que aproveitar e quanto mais divulgar sobre esse assunto, esclarecer, tirar dúvida, é melhor. E quando ele me disse, olha, só tenho daqui umas 2 semanas, eu falei, ok. Mas mesmo sendo depois, a gente vai abordar esse tema. Bom, ao meu lado, o Dr. Alexandre Anéfolos. Ele é gastro, como todo mundo conhece, da Unimed, e só que ele é também presidente da AME, Associação Médica Espírita. E ele dispõe do tempo dele para dar palestras, né, para as famílias, para as criançadas, para que a gente entenda um pouco melhor, tanto os nossos filhos, e os nossos filhos se entendam um pouco, né? Porque hoje em dia o nosso mundo está tão enlouquecido que até a gente fica assim, às vezes, parando para pensar como está a nossa vida. Primeiro, eu gostaria de agradecer você ter aceito a nossa participação aqui no programa. E eu vou começar com aquela pergunta: o que é o suicida? Então, é um tema que é muito polêmico, né? Que ele tem aumentado a incidência ano a ano. Nós temos dados reais da Organização Mundial de Saúde. A incidência atual, no mundo, gira em torno de um caso a cada 40 segundos. Né? É muita coisa. Na realidade, não é a prática, é o suicídio consumado. No Brasil, um caso a cada 45 minutos de suicídio. A cada suicídio existem, no adulto, 10 a 20 tentativas envolvidas. E na criança, uma estimativa de até 300 tentativas, por vários métodos. Né? Nos últimos 45 anos, a Organização Mundial de Saúde, ela nos dá a informação que é preocupante de um aumento de até 60% dos casos de suicídio no mundo inteiro. Gente, mas o que leva, até te cortando, o que te leva ao suicídio? Qual a causa? Tem uma causa principal? Existem várias causas relacionadas ao suicídio, né? Uma delas, é claro, que é a depressão, né? E todas as alterações envolvidas nisso. E até relacionado a isso, existe uma informação que nos chama a atenção porque ela pode ser uma causa prevenível. Nos últimos 6 meses, aqueles que vão praticar o suicídio, que têm essa ideação mais frequente em suas mentes, eles demonstram sinais de alteração psíquica, psiquiátrica, por alterações do distúrbio do humor, por alterações de comportamento. Então, o que se tem que, desses 90% de casos que realmente efetivam o suicídio, 90% são preveníveis. Se cada um de nós ficarmos atentos aos sinais de alerta, né? Como nós vamos conversar, mas um deles é a situação em que alguma pessoa próxima, familiar ou não, ela começa a dizer que ela pensa em suicídio, que a vida dela não vale mais a pena, que o suicídio é uma alternativa. Existe um tabu que ele é errôneo, que muitos acreditam que isso não tem nenhuma validade, ou seja, aquela pessoa é o meu amigo, etc. Falando a boca para fora, está nervoso. Ele só quer chamar a atenção. Isso já está bem comprovado na literatura, que isso é um sinal que tem que realmente ser levado em consideração e tomadas atitudes cabíveis possíveis, para que realmente ele não consuma o ato ou não tenha a ideação e a prática disso, né? Aqui em Piracicaba vem acontecendo alguns suicídios, e quando a gente ouve falar numa rodinha, tipo, tinha usado drogas, isso é frequente ou isso não, é um tabu? Essa pergunta sua foi extremamente importante, porque ela envolve
aquilo que nós conversávamos anteriormente, né? Esses dados da Organização Mundial de Saúde, né, um suicídio a cada 40 segundos no mundo, são dados subdiagnosticados. Ou seja, se nós formos imaginar em um ano, né, aqueles que cometeram suicídio, né, por esses dados aparentemente descritos, são 800 mil casos de suicídio no ano, ou seja, seriam 2 populações de Piracicaba se extinguindo. É assustador, né? Sim. Dados um pouco mais pormenorizados, né, girariam em torno de 1 milhão de casos de suicídio no mundo por ano. Os suicídios diretos que nós conhecemos, né, que nós temos a maior proximidade, por algumas poucas divulgações na mídia, nós sabemos que existe todo um contexto envolvido em relação a isso, por pessoas próximas, familiares ou não, são situações que são mais visíveis, mas existe o suicídio inconsciente, que é o suicídio indireto, né? Então, voltando ao teu questionamento, extremamente importante, né? A prática do uso das drogas, né? A drogadição, qualquer que seja, desde o etilismo, do tabagismo ou das drogas mais comumente chamadas, cocaína, etc., são causas importantes como fatores indiretos de suicídio. Tipo um gatilho. Exatamente. Então, quando nós começamos a ter comportamentos suicidas, ou por ações, por práticas, por uso de drogas, por ações ao volante, né, comportamento sexual sem prevenção, né, contraindo enfermidades sexualmente transmissíveis, né, como HIV, são práticas que nos levam a ter a certeza que são práticas de menos valorização da vida. Quando nós falamos de suicídio, que é um tema que às vezes incomoda alguns, né? Existe uma dificuldade de como falar para o meu filho, para algum familiar, né? Por outro lado, nós queremos falar de valorização da vida, porque a prática do suicídio ela jamais é uma alternativa correta, independente do que leve a isso. Quer seja algum sofrimento psíquico por algum problema na faixa etária das crianças, adolescentes. Até ia perguntar para o senhor. A gente percebe que o índice é maior em adolescente, mas quando a gente fala em adolescente, a partir de que idade que já incomoda um bullying na escola, uma briguinha, que a criança não consegue entender o que está acontecendo, e eu acho que começa um conflito. A partir de que idade a gente, como mãe, tem que começar a prestar atenção nisso? Um dado que é chocante é que existem casos de suicídio em crianças a partir de 5 anos de idade. Nossa, 5 anos? Sim. Tem um dado científico da Associação Americana de Psiquiatria, que nos Estados Unidos eles têm uma possibilidade de documentação de informações muito correta, muito boa. Os extremos do índice de suicídio, ele está desde das crianças pequenas, né, adultos jovens e idosos acima de 80 anos de idade também praticam suicídio. Para as crianças, que foi a sua pergunta, muito importante, 2 coisas que nós não podemos deixar de comentar, né, a automutilação e o bullying. A automutilação, que hoje em dia não é incomum, se você perguntar para algum filho, algum parente menor de idade, pequeno, ele vai dizer que ele conhece alguém na tua classe ou na escola que se corta. Que é tipo aquela onda que teve do Baleia Azul? Então, e eles ficavam se cortando. Isso aí já é... Uma criança que entra numa onda dessa já tem uma tendência a isso? A nível psiquiátrico, né, é considerado como um método para-suicida. Então, a automutilação ela não deve ser levada em conta como se fosse também aquela mesma historinha de chamar a atenção dos amigos. É um chamar a atenção, né, de maneira desesperada, mas um caminho já muito bem tem uma predisposição
para a prática do suicídio. Então, tem que ser levado em conta. O bullying, que é algo sempre existiu na realidade. Eu lembro, até a gente brinca em rodas de amigos que na nossa época a gente sofria bullying e a gente nem sabia, né? Hoje em dia não, as crianças magoam muito, né, com isso. Elas dão muita atenção, a gente não dá uma atenção, mas elas dão muita atenção e isso acaba desencadeando até o suicídio. Sim. Eu acho que o que piorou, né, a ação do bullying, que ela é terrível, desumana, que é você tentar encontrar a fraqueza, um defeito, entre aspas, físico de alguém, para diminuí-lo. Na realidade, muitas vezes, pela própria pouca estrutura emocional de quem pratica o bullying, né? Às vezes, e muitas vezes, o problema está com ele, né? Mas o que tem piorado e potencializado é o cyberbullying, né? Que é a utilização desenfreada dos meios de comunicação, né? Facebook, etc., onde... quando não existia essa possibilidade da internet, o sofrimento sempre existiu, né? Muitas vezes até com um sofrimento tão atroz com a possibilidade da prática do suicídio, mas agora com o cyberbullying é algo extremamente terrível, porque ele é potencializado, eu coloco uma informação ali, essa informação ela é disseminada de maneira exponencial. Então, o que eu entendo de todos esses fatores envolvidos, eles estão diretamente envolvidos com nós pais. Existem muitas organizações que elas são importantes e auxiliam naqueles que pensam no suicídio, como o CVV, que é uma organização que existe há mais de 50 anos, né? Mas eu acredito que nós não podemos nos eximir da responsabilidade da boa educação, né? Do respeitar ao próximo, porque se aquela criança na escola ela tem o hábito de tentar diminuir ao outro, né, duas possibilidades possíveis, né? Ou isso já vem um pouco dentro do interior dela, né? Já é um pouco da personalidade daquela criança, mas muitas vezes isso é permitido pelos pais, né? Ou até os pais têm essa prática dentro de casa e nós sabemos que os filhos aprendem com isso. A utilização da internet, os meios de comunicação, nós sabemos que hoje as pessoas acabam utilizando de maneira desenfreada, colocando suas opiniões, que muitas vezes são errôneas, né? Sem a preocupação da repercussão. As crianças aprendem isso, né? Então, um comentário X, né, sobre determinada criança, eu vejo meu pai, minha mãe acessando e se posicionando, né, mas de maneira extremamente errônea, errada, né? E eu vou me posicionar também, né? Naquele momento, eu não reconheço aquele aluno, que é um colega de classe, como um ser humano, né? Imagine que situação extremamente infeliz se uma criança está envolvida em tentar diminuir, né, uma outra, e essa criança acaba, por não enxergar uma luz ao fim do túnel, praticar o suicídio, né? Nós sabemos que o suicídio ele tem uma implicação direta. Para cada pessoa que pratica o suicídio, 7 a 10 pessoas ao seu redor estão envolvidas de maneira negativa. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Até esse da rede, né, da internet, a gente de fora, graças a Deus, nunca tive contato, né, com o suicídio, com alguém que... E você falando isso, né, vai além realmente da depressão, do bullying, mas quem está do lado de fora realmente que acaba balançando a estrutura, né? Sim. O que eu entendo é que existem vários tipos de sofrimento, né? Cada um de nós tem a possibilidade de experimentar alguns momentos de sofrimento pessoal por alguma enfermidade, por alguma doença, que numa reflexão até maior nos fazem rever um pouco alguns pontos e valores que estão errados para que a gente possa reposicionar a nossa vida. Faz parte do nosso crescimento, né, doutor? Sim. Sabemos que existem sofrimentos de doenças físicas que são extremamente atrozes, né, como pacientes com câncer, mas a vida ela tem que ser vivida em todas as suas oportunidades, mesmo que ela seja permeada com dor. Para que ela possa ser possível nos momentos de maior dor, ou psíquica, ou realmente física, é importante o acolhimento da família.
E voltando mais uma vez, o CVV ele é um órgão extremamente importante que está aí à disposição. A utilização atual ela é gratuita, né? Através do número 188, ela é a nível nacional o mesmo número, né? Com fácil acesso. Mas voltando àquela orientação que nós comentamos, se nos últimos 6 meses 90% dos casos de suicídio são passíveis de serem prevenidos porque demonstram sinais de alteração psíquica, comportamental, distúrbios do humor, distúrbios depressivos, né? Se cada um de nós nos tornarmos capacitados para identificar isso, né? Esse percentual de possibilidade de mudar o caminho daquela pessoa, daquele ente querido, daquele familiar, aumenta. Então, quanto maior o número de olhos capacitados, isso é possível, né? Aumenta essa possibilidade. Olha, nossa, eu ouvi naquela palestra, eu li naquele artigo, eu vi naquele meio de comunicação que as pessoas que estão em sofrimento dão sinais. Nossa, eu acho que aquele colega de trabalho, ele é uma pessoa que está num sofrimento que tem uma característica de um potencial suicida. Então, eu posso abrir meus olhos, tentar ajudá-lo, tentar até fazer uma ponte aí entre ele e o CVV, conversar com a família. Então, nos tornarmos responsáveis, né? Não delegar a responsabilidade para o trem, né? Que é muito comum, nossa, né? Então, às vezes a gente, olha, eu não tenho nenhum caso de suicídio aqui na minha família. Pronto, vou ficar aqui quietinho, sem tomar nenhuma atitude proativa, né? Então, eu acho que é importante a informação correta. Nós não podemos minimizá-la ou colocá-la de maneira que assuste, mas que impressione, porque ela é vigente e ela está cada vez mais proeminente em termos de índices, fora do Brasil e aqui no Brasil. Gente, os números assustam, né? Quando eu estava lendo uma matéria, realmente eu fiquei impressionada e falei que, como o nosso programa está sempre buscando trazer informações sobre saúde, né? Beleza, é claro, mas qualidade de vida, eu achei importante a gente não deixar passar em branco realmente esse tema. E, como eu tinha ouvido falar muito bem do Dr. Alexandre, eu fiz questão de entrevistá-lo. Tem muito mais assunto para estar conversando, nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu quero encerrar, eu vou pedir, porque eu trouxe uma cesta de presente para o senhor, da Lourenço, com produtos super saudáveis. Já ouviu falar em sal quântico? Sim, já ouvi falar. Gente, tem tantos benefícios, são produtos, todos produtos ótimos, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem à sua saúde. Muito obrigado. Doutor, quero agradecer mais uma vez e o nosso programa está aberto para quando você precisar dar uma palavra, que é muito importante, né, com todo o seu conhecimento, para as pessoas que estão assistindo a gente se informarem e começarem realmente a prestar mais atenção ao próximo. Obrigada de coração. Eu que agradeço a oportunidade e espero que seja útil para o despertar de muitos nossos amigos. Com certeza. E vocês, mais uma semana, um tema especial. Semana que vem a gente está de volta e você pode ver ou rever através das nossas redes sociais, de Bem com a Vida Piracicaba, no YouTube, que é o nosso canal, Facebook e Instagram. Beijos e até a próxima. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Bom, nós vamos falar sobre a importância do cuidado dos familiares com relação a pessoas que tentam suicídio, que têm comportamento suicida ou que efetivamente se suicidaram e acabam sobrevivendo com relação a esses casos. É importantíssimo que fique ao lado, que escute, que converse, que se fale sobre o assunto. Falar sobre o assunto é a principal forma de prevenir, é um fator de proteção com relação ao suicídio. Quando se fala, inclusive, quando acontece numa família um ato de suicídio completo, acontece que o tratamento do luto fica melhor, porque vem se falando sobre aquilo e se trata de maneira mais pacífica, se cuida de maneira mais pacífica. Quando a gente não fala sobre isso, fica num lugar de tabu, e aquilo que é tabu sempre chama curioso, sempre chama pessoas novas para tratar sobre o assunto. Agora, não de uma maneira saudável, não de uma maneira numa roda de conversa, num grupo familiar, numa equipe que possa cuidar, onde tenha profissionais médicos, profissionais psicólogos que possam falar sobre esse assunto. Então é importantíssimo que as famílias abram espaço para tratar sobre isso, entendam que não saber lidar com a dor é algo do que tem de mais importante hoje em dia, pensar na felicidade instantânea que as redes sociais promovem, que os encontros não verdadeiros promovem, os virtuais, né? Então a gente não sabe como lidar e acaba interrompendo com a própria vida. Então, quando os familiares estão em contato com os seus do entorno, é importante que se preste atenção em todos os sinais, porque quando você fala ou quando você não fala, ainda assim você está se comunicando. Então não é porque mudou o comportamento de algum familiar que efetivamente é dedicado à ideia de que, olha, ele era muito organizado, deixou de ser organizado, ele está tendendo a ter um comportamento depressivo, pode ser suicida, mas efetivamente saber que essa pessoa está tentando falar quando ela não está mais tão feliz, ela está um pouco mais triste, mudou alguma ação, alguma forma de se apresentar e acaba que pode oferecer algo de risco, né, nos fatores aí de suicídio. Inclusive, se você tiver na família outras pessoas que já tenham se suicidado, outros casos na família anteriores, eles potencializam a ação. Então é importante olhar para isso, se outras pessoas já cometeram suicídio, importante que se converse entre os familiares, inclusive para evitar o risco de novos suicídios.